Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio, o 7º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, que tem o apoio da Agas. Agradecendo, como sempre, a audiência de todos neste dia, nessa terça-feira. O nosso convidado de hoje eu não sei, eu não vou nem começar a falar do currículo dele aqui, porque se eu começar a falar, eu vou ficar o programa todo mencionando as conquistas. É um verdadeiro campeão de tudo, é uma das personalidades do setor supermercadista. Primeiro, que é um cara que eu costumo dizer, a exemplo de alguns outros nossos amigos, que nasceu em cima de um saco de cebola, praticamente, né? Ou seja, viveu intensamente, não apenas à distância, como nós todos que têm um pouco mais de idade, mas ele foi neto, imaginem, de sobrinho e neto também, mas sobrinho principalmente, do fundador da primeira loja de supermercados no Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, 1953, final de 53, que era o Supermercado Real. Depois ele teve uma trajetória profissional, teve suas próprias lojas, assumiu cargos de presidente das principais entidades e hoje ele está no outro lado também, sendo também um pouco fornecedor. Ou seja, uma pessoa que talvez seja a pessoa, certamente uma das 5 pessoas vivas hoje que mais participou de eventos de supermercados no Brasil e no mundo, tá? Eu tenho acompanhado há 40 anos as convenções e o João Carlos, em função da sua atividade, talvez seja uma das pessoas, se não a mais, mas talvez certamente uma das 5 que mais participou de eventos no Brasil e no mundo. Estou falando de João Carlos de Oliveira Júnior, que eu tenho a maior alegria e orgulho de receber hoje aqui. Fernando, a alegria é mútua. Estou acompanhando esse teu podcast. Já foram 6 edições. Pude assistir 5. Uma, infelizmente, estava viajando no dia. E estou vendo o sucesso e a qualidade das pessoas que tu estás trazendo, o que me honra muito pelas anteriores que aqui estiveram e eu poder estar no nível delas. Isso me deixa muito gratificado, inclusive. A gente fica brincando que a régua está alta, que eu quero saber como é que vai ser a sequência, né? Quando eu tiver aqui, tivemos mais episódios. Estamos no 7º episódio, realmente tivemos pessoas muito amigas e importantes no setor supermercadista, tentando alternar com fornecedores, supermercados, profissionais de propaganda, como foi o caso do Coronel, profissionais como a Angelita na área de gestão de pessoas. E agora nós temos, então, uma pessoa que ele era sobrinho de Dom Charles Birge, da dona Annecy, né? Quando foi fundada, ele não estava nascido ainda, mas foi fundada a primeira loja de supermercados no Rio Grande do Sul, em novembro de 53, o Supermercados Real. Tá? E aí, com certeza, a tua infância foi muito próxima das lojas, é isso? Perfeito. A empresa começou com meu avô, que veio de Portugal, Joaquim de Oliveira, e foi para Pelotas trabalhar com um patrício, com um português. A região sul do Rio Grande do Sul teve uma migração portuguesa muito grande, seja em Pelotas, seja em Rio Grande. Ele, jovem, tinha 14 anos incompletos, veio de Portugal, foi trabalhar com esse português num armazém. Com o tempo, ele passou a ser sócio e depois ele comprou o armazém do português. E esta data, que a gente considera o início da empresa, lá se vão 103 anos. 103 anos que tem o Grupo Josapar, que foi-se ao longo do ano mudando o seu nome, mas sempre a origem foi com o meu avô. Na medida em que ele foi prosperando, ele foi trazendo irmãos de Portugal para trabalhar com ele. O avô dele chamava-se Joaquim Oliveira, não? Exatamente. Foi prosperando, o Joaquim foi trazendo irmãos, tanto que a nossa fazenda chama Granja Quatro Irmãos, porque naquela altura já eram 4 irmãos.
E nesse inteirinho, que o tempo passando, nós já falando agora da década de 40, foi em 1922 que começou a empresa, com essa situação do meu avô, como eu falei. A minha tia, Nessi, uma dos 5 filhos que ele teve 3 homens, um meu pai e 2 filhas, uma Nessi, conheceu um americano que trabalhava no governo dos Estados Unidos, se casaram e foram morar nos Estados Unidos. Ficaram lá 6 anos. Quando meu avô faleceu, início dos anos 50, eles retornaram com a ideia de supermercados que estava já em um começo, um pouco mais até do início, porque a partir do CRA da Bolsa de 29, começou a haver uma mudança de hábitos de consumo nos Estados Unidos, em função da situação ruim que ficou a população, e uma delas foi o surgimento de uma maneira até meio improvisada do supermercado. Contam que uma pessoa que estava no seu negócio já quase falindo teve que demitir funcionários e, fazendo isso, colocou os produtos dispostos de tal forma que havia acesso para o consumidor. Botou e ele caixa na porta. Exatamente. Bom. E deu muito certo, e dizem que assim foi a origem. Isso. Vocês entram lá, se sirvam e paguem na saída. Isso aí. E já estava, nós estamos falando dos anos já início de 50, isso já tinha aí mais de quase 20 anos nos Estados Unidos, um pouco menos. Vieram os dois para o Brasil com esse conceito do supermercado, do varejo. Naquela altura já tinha falecido o meu avô e um outro irmão dos 4. Portanto, tinham 2 irmãos ainda vivos. O meu tio, casado com a minha tia, o Dan Bird, convenceu os cunhados, que eram bem mais novos do que ele, e foram falar para os tios para fazer um negócio que era assim nos Estados Unidos, que o consumidor era o que tinha acesso e tal. Naquela época, Fernando, o varejo era muito pequeno, e o que era grande era o atacado. E o maior sonho de um varejista era ser atacadista, e nós já éramos o maior atacadista da região sul. Sim, era a história dos bolichos, né, que eu conto no livro. As lojas de varejo eram muito pequenas, né, eram armazéns, e os grandes atacados abasteciam os armazéns, então o cara já era um atacadista. Era um atacadista, e os 2 tios disseram, vamos apoiar esses guris, isso aí é coisa de guri, a gente é o maior atacadista da região sul e eles querem começar um pequeno varejo. E foi assim que se começou, acredito eu, de uma maneira extremamente artesanal. O The Bird, casado com a minha tia, devia dizer, olha, tem que fazer um móvel assim para colocar cebola e tomate, coisas bem rudimentares. Os produtos disponíveis na época eram muito poucos. Conta, inclusive, a lenda que a National, a NCR, que era uma empresa americana de tecnologia, de máquinas registradoras, que ensinou como é que era uma gôndola, como é que era isso, como é que era o balcão, né? Imagina um check-out na década de 50, quer dizer, completamente diferente. Completamente diferente. E aí que tu falasses bem, nós fomos o segundo supermercado dito como tal, aqui no Brasil. 1 ou 2 meses depois do primeiro em São Paulo. Quer dizer, São Paulo era aquela força toda. E na verdade, Fernando, foram 9 dias, porque veja bem, até hoje, o dia 12 de novembro é considerado o Dia Nacional do Supermercado, porque a primeira loja, que chamava-se Sirva-se, foi inaugurada em 12 de novembro de 53. E o nosso primeiro supermercado foi inaugurado em 23 de novembro de 53, 11 dias depois. E foi uma coisa quase que empate técnico, né? Sim, esse Sirva-se, que depois foi vendido para o grupo Peg e Pag, que era do primeiro presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o Fernando Pacheco, que depois o Pão de Açúcar veio a comprar. Então, nós começamos muito cedo no Brasil, com supermercado. A primeira loja ficava na esquina da Avenida Benjamin Constant, com a Avenida Brasil. Isso, exatamente. Lembra do tamanho dela? Muito pequena, devia ter em torno de 300, 350 metros quadrados de área de venda. A segunda ainda existe até hoje,
que é a da Bento Gonçalves. Tá certo que ela já foi ampliada e hoje pertence ainda ao grupo, e nós locamos para o supermercado Assum. E a terceira já não existe mais, a quarta também não como supermercado, mas a segunda ainda existe. E tu falasses bem, quando eu nasci anos depois, nós já tínhamos 8 supermercados. E a minha vida foi toda em supermercados. Toda em supermercado, aprendi a dirigir dentro de um depósito, ia... Imagina, novidade, o tio... O meu era... Então, mas voltando um pouquinho à loja da Benjamin Constant, que foi a loja 1 do Supermercado Real, né? Um mercado que marcou época na nossa história. Os estacionamentos ficavam vazios... Tinha lá, devia ter um estacionamento para 10 carros, mas ficava vazio, porque as pessoas não tinham o hábito de ir ao supermercado de carro. A vizinhança ia ali com coisa e comprava. E era na frente do supermercado, tinha um espaço assim na calçada que, de uma maneira até oblíqua, que os clientes colocavam os automóveis. E aquela situação que certamente aconteceu também nos Estados Unidos, aconteceu aqui. Num primeiro momento, até as pessoas terem o hábito cultural de pegar um produto sem pagá-lo e colocar no carrinho, mas como eu estou pegando esse produto que não é meu ainda? Houve aquela mudança cultural que, com o tempo, as pessoas foram se acostumando e viram a praticidade daquilo, e a praticidade levava, obviamente, a uma redução de preço. Os mais novos às vezes não têm ideia do que era. Contam os mais que viveram essa época, que as pessoas ficavam constrangidas, por exemplo, de entrar numa loja e se servir sozinhas sem a figura do vendedor, porque o que acontecia? Antigamente nós tínhamos os famosos e velhos armazéns em que o vendedor ficava atrás do balcão e a dona Maria chegava e dizia, eu quero azeite de oliva, eu quero a erva mate, arroz, e tudo a granel ainda. Aí o cara fazia o pacotinho, dava para a mulher, pegava o dinheiro, ou às vezes pagava no caixa. Então, como é que eu vou entrar numa loja lá e vou pegar sem ser servido, né? Segundo, outra tese que também dizem muito, que as pessoas ficavam constrangidas em comprar pouca coisa num cestinho, por isso que os carrinhos... Porque, será que fica chato eu entrar em todo esse tipo de produto e levar só um saco de arroz? E assim vai, né? É verdade. E foi algo irreversível, principalmente, repito, pela facilidade de acesso ao produto, a rapidez que isso trazia e, obviamente, preços mais baixos, até porque era uma logística mais enxuta. E, claro, a variedade, os passos seguintes foram os supermercados, dentro das possibilidades, as indústrias naquela época eram mais reduzidas, os produtos também eram em menor quantidade, menor variedade, mas os supermercados, dentro das suas possibilidades, foram aumentando a linha de produtos gradualmente. Tinha uma seção de hortifruti granjeiros, uma seção de açougue, uma seção de fiambreria. Anos depois, teve a seção da padaria. E assim foi crescendo o supermercado como negócio. E hoje nós temos N negócios dentro dos supermercados. Sim. Bom, aí tu chegou a trabalhar, então, chegou a se formar em quê, estudou o quê, e aí depois foi trabalhar no Real. Sim, como eu disse, fiz muita coisa antes de trabalhar. Meu pai, eu me lembro que domingo ia para o nosso depósito, que era junto do escritório, ficava ali na Voluntários da Pátria, ao lado da Sogenalda, era um prédio que nós dividimos com a Sogenalda. Eu ficava lá com meu irmão menor correndo, pegava chocolate, né? Era uma diversão desde pequeno. A minha tia também, que tia Nessi não teve filhos, ela também nos levava quando ela ia visitar lojas, ela era diretora de compras de não alimentos, e a gente teve uma infância muito voltada para o supermercado de todas as maneiras. Eu me formei na PUC, em administração de empresas, fiz pós-graduação em planejamento empresarial, na Porto Alegrense. Não cheguei a me formar na URGS, mas fiz economia, não terminei o TCC, essa coisa toda. Mas, enfim, e depois de formado, eu comecei a trabalhar e fui para os Estados Unidos, fiz um estágio lá de 6 meses, numa empresa chamada Sunshine. Era um grupo com 4 lojas, ficava na Flórida. A minha tia, tinha uma casa em Naples, e eu e um primo, também sobrinho dela. Nós fizemos um estágio lá, nessa rede.
ficando lá na casa da minha tia, e foi muito bom, foi uma outra experiência, não? Nós tínhamos 20 e poucos anos na época, ainda bem jovens, foi meio puxado, descarregar caminhão de melancia, sabe, coisas desse gênero, mas para quem tem 20 e poucos anos, é o momento de fazer isso, já que a gente não fez aqui, não chegamos a esse ponto, embora eu cheguei a ser gerente de loja, supervisor de loja, essa coisa, mas há um detalhamento de descarregar, por exemplo, um caminhão de melancia só lá nos Estados Unidos. Mas foi muito bom, foi uma experiência bastante interessante, né? E uma outra que eu tive também muito interessante, que agregou muito, quando a gente fechou, isso já nos anos 90, eu estava com 32 anos, nós fechamos uma joint venture com o Sonai, o Grupo Sonai, onde veio o Big. Eu fiquei também 4 meses em Portugal levando um grupo para montar o primeiro hipermercado nosso, em parceria com eles, aqui, que foi o Big, que foi um sucesso, né? O Big, depois veio o Zafari, que fez o Bourbon, né? O Big então, foi o primeiro hipermercado, né? O Dinosul foi o primeiro. Mas o Dinosul, embora era uma loja muito grande, ela não tinha conotação de hipermercado, tanto que depois veio o Castelão. Era um grande supermercado. Depois veio o Castelão, depois veio o Zafari Ipiranga, o Ipirangão, que se chamavam, mas eram grandes supermercados. O primeiro hipermercado mesmo no Rio Grande do Sul foi o Carrefour, que inaugurou em 1980, aqui no Rio Grande do Sul, 78 em São Paulo e no Brasil. Depois veio o Big, depois veio aí o Bourbon do Zafari, né? E aí tu passou a trabalhar ali na Pernambuco, ali? Sim, início na Pernambuco. Primeiro eu trabalhei em áreas de apoio, trabalhei em OM, existia OM naquela época, hoje em dia esse pessoal talvez nem saiba exatamente o que é OM, Organização e Método. Depois trabalhei no planejamento, trabalhei em marketing, trabalhei em compras, depois eu fui trabalhar em operações de loja. Aí fui gerente, fui gerente regional, fui diretor, montamos inclusive depois uma divisão de franquias, que era o Bonjour, que ficou algum tempo operando com algumas lojas, né? E depois disso, aí nós que já tínhamos feito a joint venture com o Sonai, nós aí em 97 vendemos a operação para o Sonai, ficando só com os prédios, e eles começaram a operar, ficaram um tempo, depois venderam para o Carrefour. O Supermercado Real foi durante muitos anos, talvez eu acho que durante todo o tempo, o maior supermercado, a maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, né? E da região sul, inclusive. E da região sul, né? Inclusive era o 6º ou 7º do país, uma coisa assim, exatamente. Né? Era grande, chegou a ter quantas lojas? 91 lojas. Chegaram a ter 91 lojas, né? Sendo 24, Fernando, no Paraná, 10 em São Paulo e as demais em várias cidades do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem como referência o tamanho do Zafari, mas na época o Real era maior que o Zafari. Sim, né? sim. Vigorou como, vamos dizer, na mão da família entre 53 e 97. Exatamente. Quase em 40 anos. Tá, e aí depois, nessa chegada do Sonai, acontece uma profunda transformação no setor, né? As nossas redes locais são fundidas ou são incorporadas ou são compradas pelas grandes players como o Sonai, etc. E por que se dá essa movimentação? Na verdade, nós aqui no Brasil temos, né, um mercado muito grande, mercado, enfim, país continental, e nós não tínhamos redes internacionais, com exceção do Carrefour, que, repito, veio ao Brasil inaugurando a primeira loja em 1978 em São Paulo. Nesse ano, nos anos 90 e 2000, houve esse boom de alguns players internacionais e o Pão de Açúcar nacional de fazerem aquisições. Veio o Walmart, o próprio Carrefour aumentou o seu apetite, deixou de fazer o crescimento orgânico para começar a comprar redes, e o Walmart. Basicamente foram os 3 grandes players. Antes deles tinha vindo o Ahold, que comprou o Bom Preço no Nordeste. Era uma rede muito grande lá do João Carlos Paes Mendonça, mas o Ahold ficou lá no Nordeste, naqueles estados que o Bom Preço operava, Bahia,
Pernambuco, enfim, e não saiu dali. Mas essas 3 redes começaram a comprar muitas empresas, e numa velocidade, porque um achava, se não fechasse com aquela empresa X, poderia o outro comprá-la antes dele. Então, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós tivemos, dentre as maiores redes, principalmente da capital, vendidas o Real, o Econômico, os Otis, o Nacional, quer dizer, foram o do Sul. Então, veja, das 6 maiores aqui de Porto Alegre, a outra era o Zafari, apenas este não foi comercializado pelo Sonai. E aconteceu isso em muitos outros locais, Pão de Açúcar, e às vezes, Fernando, chegava ao absurdo. Por exemplo, Pão de Açúcar comprou uma rede muito boa no Paraná, chamava Senf Paraty, do Rui Senf, e as lojas eram chamadas Paraty, nome fantasia. Sim. Ele tinha 12 lojas boas, bem estabelecidas, obviamente umas melhores, outras nem tanto. Pão de Açúcar comprou a empresa dele, pagou um preço X, que não deve ter sido pouco, até porque as referências que se utilizava na época era algo em torno de 40% do faturamento bruto anual daquela rede. Podia isso ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da qualidade das lojas, mas ela girava em torno de 40%. Comprou o Senf e 5 anos depois, ele não tinha nenhuma das 12 lojas do Senf. Ele tinha gradualmente fechando as lojas que ele tinha adquirido 5 anos antes, por o preço X lá, que não deve ter sido barato, sempre tinha um faturamento interessante. E isso aconteceu com muitas outras empresas. O próprio Econômico tinha 7 lojas, o Sonai comprou e já na compra deixou de operar 2. 2 de 7. Eu nunca esqueci, eu acho que deve ter sido por volta de 1996, no Rio de Janeiro, na Convenção Nacional dos Supermercados, um cidadão americano, que era um especialista chamado Michael Connors, foi dar uma palestra no auditório principal e disse para os caras assim, ó, até o ano 2000, nós estávamos assim, os 70, 90, um número expressivo, assim, 80, 90% das redes dos senhores ou terão fechado, ou terão sido compradas, ou terão trocado de dono, ou serão fundidas, incorporadas. Ficou todo mundo, os caras estão malucos, e foi o que aconteceu. Não, e ainda disse isso, e depois disse também, desse ranking aqui das 10 maiores, possivelmente uma ou duas daqui a 5 anos estarão nesse ranking. E foi uma só que permaneceu. É verdade. Que foi um boom, realmente, que... por esses 3 players, né? E ele era um americano, estava chegando aqui, ele olhou o ranking das 10 primeiras, olha, dessas 10 aqui, 1 ou 2 vão sobreviver. E aconteceu, até porque as mudanças ocorreram muito rápidas no setor varejista e continua acontecendo. Veja bem quantos formatos de supermercados tem e vão surgindo e vão ganhando espaço. Hoje os cash and carry, que chamamos aqui atacarejos, ganharam espaço e antes era os pouco preço, né? Exatamente. Agora o hard desconto também está entrando aqui, já entrou. Os clubes, né? Já as lojas grandes, como era um Carrefour, como o hipermercado, já não tem tanto espaço como tinham, ou as grandes, como era um Castelão, que era de um bom tamanho, mas sem ter a logística do hipermercado, deixaram de existir praticamente. Lojas de vizinhança ganharam espaço. Agora nós temos pequenas lojas em condomínios, nós temos lockers em alguns locais com produtos daquele mercado. Hoje é o conceito omnichannel, né, que o consumidor compra de várias formas possíveis em diferentes modelos de abastecimento. O self-checkout também, né? O self-checkout também entrou. Lojas agora, como a Amazon, que já tem uma experiência do Pão de Açúcar, que tu entras ali com o cartão de telefone, e agora já tem com a Íris. Lá em Portugal, nós visitamos ano passado uma loja do Sonai, uma pequena, que era um protótipo, que agora já fizeram outras 2, que tu entra com a tua íris e ali que já tem o teu cadastro e ali tu fazes a tua compra, não precisa nem mostrar o celular ali, o QR Code, nada, né? Então é uma evolução e onde tem consumidores para todos os espaços. E nós tivemos, eu acho, uma mudança substancial a partir da pandemia, onde a compra aquela que era 1, 2, 3% pela internet antes da pandemia, passou a quase 20% na pandemia, depois retroagiu, mas hoje são em torno de 10%.
dependendo do supermercado, um pouco mais, um pouco menos, ou seja, é um nicho importante daquele cliente que quer receber aquela mercadoria na sua casa. Um gargalo, uma dor, era que dificilmente o supermercado conseguia entregar na hora que o cliente queria. Porque o cliente queria, não era para entregar, quem sabe, talvez daqui a 3 dias, era para entregar hoje de tarde entre 3 e 3 e meia. Sim. Os supermercados não tinham estrutura para isso. Alguns se adaptaram e hoje outros utilizaram N startups que foram criadas para atender essa demanda que surgiu de uma maneira muito, muito abundante. Uhum. E aí, em algum momento, tu entra como diretor na Agas? E entrei na gestão do Paulo, a gente era 1990. Amigo desde sempre, foi 1990, na segunda gestão do Paulo. Entrei na primeira gestão do Paulo, que ele sucedeu o João Trevisan, que era de Santa Maria, e eu entrei como diretor dele. Na reeleição dele, 2 anos depois... Ainda antes do Plano Real, quer dizer, em 1990, envolvido com toda aquela confusão de fechamento de lojas aos domingos, de vários tipos de moeda, vários planos econômicos. E além do fechamento das lojas ao domingo, tinha o sábado inglês. Sim. Que a gente, inclusive, nós tivemos que nos juntarmos e conseguirmos convencer os deputados. Sábado inglês, para quem não conhece, a loja tinha que fechar ao meio-dia, né? Exatamente. E aí nós, como supermercados abriam, aí surgiu o projeto Cerquinha, que tu poderias manter o teu supermercado aberto, porém aqueles produtos não alimentícios, tu tinhas que separá-los com fitas. Mais ou menos o que o nosso governador fez agora na pandemia. É muito parecido, muito parecido. Talvez ele utilizou até a escola nesse período. E nós conseguimos convencer os deputados que aquilo era um absurdo e tal, e era mesmo, ficava até quase inoperante assim. E então nós passamos por muitas coisas, né? Aí o Paulo foi reeleito em 92, eu passei a ser vice-presidente dele, e depois, quando ele foi para Abras de presidente em 95, final de 95, ele foi eleito, aí eu passei a presidência. Final de 94, né? Final de 94. Assumiu em 95 e o João Carlos era vice-presidente, e em novembro o Paulo Afonso Feijó foi para ser presidente da Associação Brasileira de Supermercados, que é a Abras, em São Paulo, e o João Carlos, então, que era vice-presidente da Agas, assumiu como presidente finalzinho de 94, início de 95 e ficou até 98, 4 anos na Agas, né? Fiquei, até 2002. Até 2002. Né? Sim, 94 foi lá na Abras que eu fiz a confusão. Ficou 2002, fez um belíssimo mandato, né? Fez crescer muito as convenções gaúchas. E qual é o legado que tu imagina, que tu acredita ter deixado para a Agas? Eu diria assim, falasse em convenção, nós trouxemos a convenção que acontecia em Novo Hamburgo, na FENAC, para a Fiergs. Sim, só aí já tem houve um upgrade muito expressivo e a convenção continua até hoje lá, porque o local é apropriado, enfim. Pena que não é hoje. Se fosse maior o pavilhão, haveria mais espaço para mais fornecedores que, por falta de condições de tamanho do estabelecimento lá, não conseguem estar presentes. Mas acho que isso foi uma grande mudança. Também nós criamos, junto com o programa, o PGQP, o Programa Gaúcho Produtividade e Qualidade, criamos um programa de qualidade, criamos uma área de capacitação, ambas estavam juntas, inclusive na inauguração, o Gerdau, que era o presidente de honra do PGQP, participou com a gente fez um trabalho que divulgamos muito, criamos as convenções do interior, que não havia convenções sistematizadas, chegamos a fazer 3 ou 4, e aqui até hoje é um sucesso que a gente criou, foi a convenção no litoral. Sim. Nós, num determinado ano, nós vimos que não havia espaço para nós fazermos convenção no final, lá por outubro, novembro, em alguma cidade, e vimos que já havia um movimento muito grande rumo ao litoral, onde muitas lojas estavam operando e crescendo, o próprio Assum estava crescendo muito, e outras. E aí fizemos uma muito experimentalmente, foi um sucesso, e a partir dali é a convenção, até hoje, a partir dali, portanto,
a convenção regional mais importante da Agas, inclusive em termos de participação qualitativa e quantitativa de supermercadistas e expositores em indústrias, né? Falando em Agas, mais uma vez agradecer o apoio que a Agas tem dado a esse projeto do Ponta de Gôndola, que é muito importante para que a gente resgate essas histórias e aos poucos vá avançando, inclusive, em outros assuntos. Tu teve um período em que tu teve a tua própria rede, né? Supermercados Bird, não foi isso? Sim. Quando nós vendemos a operação do Supermercado Real para o Sonai, eu fiquei ainda quase 2 anos trabalhando no Sonai, depois nós compramos 5 lojas pequenas que o Sonai tinha adquirido do Real e operamos, depois nós colocamos mais 2, abrimos 2 na praia e ficamos por 10 anos. Ficamos Sim. entre 97 e 2007, foi quase 11 anos, porque na verdade foi início de 97, chegou até 2008, eu e um primo, e aí depois nós negociamos a rede com o Assum. Pois é. Então, vocês vejam que o João Carlos, além de ter nascido numa família de supermercadistas, teve uma atuação associativa à frente da Agas por 8 anos, e também teve uma atividade direta com as suas próprias lojas também nesse período. Aí, em 2003, o João Carlos é levado a assumir, antes ainda de terminar o seu mandato na Agas, ele tinha sido eleito por mais um período, ele é levado então a assumir a Associação Brasileira de Supermercados, sendo o segundo gaúcho a atingir tal distinção. É um trabalho grande, né? Foi muito grande e como naquele momento, Fernando, a grande receita anual da Abras, que era a convenção nacional, que ocupava todos os pavilhões do Rio Centro e com fila de espera. Essa história é interessante. Com fila de espera, olha, às vezes indústrias daqui do Rio Grande do Sul, por eu ser vice-presidente, amigo do Paulo, será que a gente não consegue e tal? Enfim. Eu trabalhei com o Paulo Afonso Feijó e no final do mandato dele, em 1999, embalado por aquela história do surgimento do Plano Real, nós chegamos a colocar os 5 pavilhões do Rio Centro completamente lotados no Rio de Janeiro, e nós estamos falando de 99, agora ele está falando de 2013. Vamos ver essa história que é interessante. Lotados os pavilhões e os acessos, entre eles também lotados de estandes de fornecedores. Era algo descomunal, assim, impressionante. Em 98, 99, olha só. Era o auge. Só que aconteceu um movimento. Acho que aconteceram 2 coisas concomitantes. Uma, embora a Abras tentou, de uma maneira muito tímida, tornar a feira internacional, trazendo empresas estrangeiras, mas foi tímido isso, até porque não havia espaço ocioso para tu teres condições de trazer mais empresas. E, paralelamente a isso, como eu dizia, as feiras estaduais começaram a crescer muito, principalmente a Feira Paulista, que hoje é a maior feira de supermercados do mundo e a maior feira de alimentos das Américas. E que naquela época era menor do que a do Rio Grande do Sul, do que a de Santa Catarina, e começou a crescer. Com esse crescimento das feiras estaduais, era mais barato, mais cômodo, mais prático para as indústrias regionais se estabelecerem nas suas respectivas... Onde queriam, mais estratégico. Para que eu vou atingir o Brasil todo se eu não vendo no Amapá? Exatamente. E aí começou a crescer a Agas, mais a APAS, nem se fala, e outras tantas, em detrimento da nacional, que tinha um custo mais elevado, não só de estandes, mas tinha que levar o pessoal para o Rio, a hotelaria, os restaurantes, quando durante a feira aumentavam os preços lá no Rio, aquela coisa toda. E a feira da Abras perdendo espaço, de tal forma que já na gestão do Zé Humberto ele pegou esta curva. E a minha gestão também. Eu me lembro que no meu primeiro ano eu ainda consegui, com o Cial, que tinha, além do Cial Paris, que é o mais importante, nos anos pares, nos anos ímpares ele fazia lá um no Canadá, na América do Norte, fazia em Hong Kong, e na América do Sul fazia na Argentina. Eu consegui convencê-los a sair da Argentina e vir para o Rio de Janeiro junto conosco. O Zé Humberto que ele fala é o Zé Humberto Pires de Araújo, de Brasília, nosso amigo, que foi eleito
na saída do Paulo Feijó entre 99 e 2003. E aí que ele está contando... E eu sucedi o Zé Humberto, que tinha sucedido o Paulo. E nós não conseguimos mais viabilizar, tentamos, inclusive, depois mudar para um congresso, que acabou virando congresso, mas nesse inteirinho, onde estavam acontecendo as mudanças, nós passamos dificuldades financeiras, a Abras passou dificuldades financeiras, e eu me lembro, quando eu assumi, no auge disso, porque assumi a feira já estava muito baixa, a aceitação pequena, a migração total para APAS, para AMES, enfim, e eu me lembro até, parafraseando um dirigente do meu time de futebol do Grêmio, que eu me lembro que certa época ele assumiu numa situação muito ruim, e ele disse: eu não vim para ganhar títulos, eu vim para pagar títulos. E eu mais ou menos falei, olha, aqui nós não vamos ganhar títulos de mais isso, nós vamos pagar títulos. Mas isso levou 2 anos, depois ocorreram ajustes, tu sabes muito bem, a Abras é muito grande, o nome da Abras em Brasília é muito grande, os fornecedores são parceiros. Hoje tem um belíssimo congresso de gestão, abriu um pouco mão daquela questão dos estandes, né, de fornecedores, e passou a investir em palestrantes internacionais que se reúnem em setembro em São Paulo, em um resort, num hotel especificamente, com bastante frequência, e um congresso de primeiríssima linha que lembra aqueles antigos da HSM e outros, né? E o formato pegou muito bem, porque realmente é um formato de palestras, de painéis, durante 3 dias, num hotel. Já foi feito em Atibaia algumas vezes, agora, como o presidente atual é de Campinas, tem um resort muito bom lá em Campinas e é feito lá. E a APAS, que hoje, repito, é a maior feira de supermercados do mundo, acontece lá no Center Norte, com a prefeitura hoje fecha 2 ruas na volta para aumentar as condições de operação, de participação de fornecedores, e hoje a APAS é algo maravilhoso, seja em qualidade, seja em quantidade de indústrias. Esse ano, Fernando, foram quase 1.000 indústrias, 1.000 expositores, e de 22 países participaram ativamente, mas lá são 1.000 expositores com estandes que são estandes, né? Não é estandes como a do México, é uma feira grande, mas estandes pequenos, e eles ainda estão naquele tempo dos mariachis cantando, as recepcionistas de uma maneira... Aqui virou profissional para as pessoas fazerem negócios. A APAS realmente é uma feira que, no calendário mundial, ela é reconhecida como a maior de supermercados do mundo. A gente já tive a oportunidade de referir, e eu fui um dos organizadores da primeira convenção da APAS, e é bem isso que o João está dizendo, quer dizer, antigamente os estandes eram pequenininhos, 4x4, alguns estandes na América Latina também, Convenção do Chile, Argentina, estandes menores, com música, com recepcionistas, com degustação. Com bebidas, com uísque, isso acabou. Então, e a gente ia para o exterior e ficava impressionado quando chegava lá no Cial, Anuga ou no FMI Chicago, e via tudo quieto, os caras só com os manuais na mão, computador e tal, não tinha nem... A gente, mas que feira sem graça, e essa feira acabou. Acabou. Hoje é profissionalismo, até porque a indústria que expõe, que compra o stand, sabe que está pagando caro, tem que ter retorno. As associações de supermercados que realizam, inclusive AGAS, eles estimulam que haja negócios, sorteiam automóveis para aqueles compradores que utilizaram a feira para comprar daquela indústria específica. Ficou algo muito profissional. Ainda voltando a AGAS, quando tu saiu, assumiu o atual presidente, o Antônio César Longo, né? Isso, assumiu o Longo, isso em 2002, início de 2003. Isso. Bom, aí, em algum momento, o João Carlos, tendo saído da Abras, assume uma entidade chamada, na época, EAN, né? Não, mas antes eu assumi a ALAS, a Associação Latino-Americana. É verdade. Aí, eu estou dizendo que eu não vou falar do currículo do cara, porque é impressionante. Ele assumiu como presidente da ALAS, Associação Latino-Americana de Supermercados. Ocorreram até hoje 3 presidentes, o João Carlos Paes Mendonça, que foi o primeiro presidente, a ALAS foi fundada em 83,
Depois teve Levi Nogueira e eu assumi a Alas em 2010. Fiquei até 2016, eu fui o presidente que mais tempo permaneceu na Alas. Os mandatos eram 4 anos, alguns ficavam 2, eram 2 mais 2, mas no meu, em função de ainda ter uma transição, seria o Tônio Boliviano que ia me suceder, mas aconteceram problemas, eu acabei ficando 6 anos e depois ele me substituiu e ficou 2 anos. Reúne todas as associações, né? São 21 países, inclusive os Estados Unidos, que não tem nada de latino-americana, e também estão tentando agora o Canadá, e agora o nome mudou para Associação das Américas, de Las Américas de Supermercados, porque está entrando o Canadá e os Estados Unidos já participam. Qual é exatamente a função da Alas? Na verdade, Fernando, a função da Alas é, digamos assim, a troca de experiências dos respectivos países com os seus supermercados. Nós utilizamos muito também algo de formação, nós criamos cursos técnicos que já existiam na Abras, fizemos similares, obviamente adequando aos países e obviamente em espanhol e tal. Criamos uma newsletter semanal para gerar informações que vinham dos mais diversos países, principalmente aqueles mais adiantados, supermercados, que acontecia algo que poderia ser aproveitado pelos menores. E fizemos 4 convenções. Nesses 6 anos, fizemos 4 convenções internacionais, uma no Brasil, uma até em Gramado, em parceria com a Agas até. Depois fizemos outra em Antíqua, na Guatemala, fizemos no Panamá e fizemos no México. E isso também para integrar. Então, basicamente, ela não tem... Sabes que uma associação importante através da legitimidade que ela tem pela representatividade no seu país. Elas não têm isso. Então, a gente buscou uma qualificação, até porque nós tínhamos países muito adiantados, Brasil, Estados Unidos, México, Chile e outros, principalmente aqueles da América Central, próprio Equador, ainda muito rudimentares. Para tu teres uma ideia, o Equador não fazia parte. Nós, na nossa gestão, nós colocamos 8 países, vários da América Central, o Equador, e quando nós fomos lá conversar, até o Zé Humberto me acompanhou, quando nós fomos conversar lá com a maior rede de supermercados, para através dela começar um movimento, uma rede grande, com mais de 100 de lojas, o presidente lá disse assim: por que eu vou fazer uma associação? Eu vou ajudar os meus inimigos, não falou concorrente, meus inimigos, eu sei muito mais do que eles, eu faturo mais do que eles. Então, em alguns países, a gente tinha que mudar o aspecto cultural, o aspecto que o supermercado tinha que saber que, independente do inimigo, que não é inimigo, é concorrente, eles juntos podem conseguir coisas muito maiores do que uma rede, por maior que seja, isoladamente. Isso aí me ocorre colocar também essa questão da importância das associações em todos os âmbitos, né? Como tu diz, muitas vezes havia uma certa resistência, e todas essas convenções que têm sido feitas ao longo dos anos, né? No sentido de aperfeiçoamento, de crescimento, de trazer novas tendências, novas ideias, né? Perfeito. Exatamente. E tem acontecido isso, e hoje no Brasil, por exemplo, que nós temos associações de supermercados nos 27 estados, considerando o Distrito Federal, algo que está muito claro, está superado há muito tempo no Brasil, que concorrente é concorrente, é amigo em muitas causas comuns, e tu trata como concorrente, e depois naquele espaço buscando o consumidor, aí cada um é por si. Mas nunca é inimigo, nunca. Muito pelo contrário, quanto mais players daquele negócio existirem, é que mais consumidores estão comprando naquele tipo de negócio e beneficia a todos, né? Sim. E aí, quando tu assume, ainda era EAN, não? Sim, ainda era EAN. Tá, aí fala um pouco da época. O João Carlos é o atual presidente da GS1 Brasil. Na verdade, a GS1 surgiu no Brasil, surgiu no mundo há 53 anos atrás. Um grupo de empresários de vários países quiseram facilitar as relações comerciais entre eles através de padrões, até porque os padrões inexistem no mundo. Algum lugar
o carro, a direção na direita, até na esquerda, Isso peso, não é pounds. É interessante porque a gente conhece bem, mas talvez vocês ainda não estejam familiarizados. A GS1 é a empresa que coordena, pode-se dizer... É detentora de padrões. São mais não é só o código de barra? Não, o código de barras é o mais conhecido, mas aqui no Brasil tem outros padrões importantes. Aquele QR Code que está nos remédios, em todos os medicamentos é nosso, a Anvisa só libera se for aquele medicamento. Nós temos radiofrequência, nós temos aquele outro padrão que é nas embalagens fechadas, que é o 128, embalagens fechadas com N produtos lá dentro. Mas o código de barras é o que é utilizado no mundo. Hoje a GS1 está presente em 120 países, com as respectivas GS1s locais, a gente chama EMOs, Member Organizations, mas tem uma GS1 global que fica na Bélgica, que atende outros países que ainda não se organizaram e não estão tecnicamente aptos, pela GS1 global, a atuarem de uma maneira independente. Para tu teres uma ideia, esse ano 3 novos países entraram: Angola, Uzbequistão e Catar entraram a operar. Mas vamos voltar um pouquinho. E aí quando aqui então, começou há 51 anos no mundo e 41 anos aqui, 42 anos agora, e na verdade foi uma reunião de 24 organizações, das quais 6 entidades, a Abras uma delas, e outras 18 organizações. Organizações que falam empresas. Empresas. Então, 6 entidades. Vamos lá, Nestlé juntou com a Nestlé, Souza Cruz, não sei o quê. Supermercado Real, Demeterco, Mesbla, Paz Mendonça, Pão de Açúcar. Empresas ligadas ao varejo e à indústria. Algumas entidades se juntaram e criaram no Brasil a EAN. Na época era a ABAC, Associação Brasileira de Automação Comercial. Isso. E a ABAC depois passou a chamar EAN. Por que a EAN? Porque naquela época existiam 2 modelos. Existia o europeu, que o EAN é European Number Point, e tinha o americano, que era o OneSync. E nós estamos no europeu, quase todo no europeu. Mas os Estados Unidos até hoje é a maior GS1 do mundo, né? Contando o número de associados, nós somos a 5ª. E dessas 120. E depois, em 2008, houve a junção, e GS1 é Global Standard One. Então, aí virou Global Standard One e GS1. Hoje, nós no Brasil, como eu disse, nós temos hoje 60 mil sócios ativos, rompemos agora, vamos fazer até uma festa agora, dia 3 de julho, comemorando os 60 mil associados ativos, de mais de 40 segmentos. E isso representa 32% do PIB e 12% dos empregos formais. Quer dizer, são números muito relevantes e estamos no 5º lugar em termos de números de associados, com esses 60 mil. Primeiro Estados Unidos, depois China, depois Japão, Alemanha, nós, depois França, depois UK. E isso nos deixa participando de N boards internacionais, a gente lidera muitos, com o nosso pessoal da tecnologia, o Roberto, o Max Bayashi, a própria Virgínia, nossa CEO, e isso que nos leva a ter várias viagens, quase que uma viagem internacional por mês, outras tantas que alguns executivos nossos que participam dos mais diversos boards, porque tu sabes, a tecnologia é perecível. Agora mesmo está havendo uma transição do código de barras para o código 2D. O código de barras vai deixar de existir num processo lento. Esse processo começou há 2 anos atrás, nas maiores EMOs, umas 20 e poucas, nós estamos nela, que o código de barras, por ser um código linear, ele tem limitações. Ele agregou muito quando surgiu aqui no Brasil há 42 anos atrás. Quer dizer, a GS1, no caso, quando alguém quer lançar um produto, isso precisa de um código de barras, assim como a Câmara do Livro tem o IBSN, né? Tem um código... Na verdade, ele não precisa, mas se ele for vender num supermercado, num atacado, vão dizer, olha,
pelo meu sistema aqui tem que ter o código de barras. Ah, se quiser vender para mim, olha, pode não ter, só que eu não posso te comprar porque eu vou ter que mudar toda a minha retaguarda. Então ele vai com a gente, mas como eu estava dizendo, vai ser substituído por um código bidimensional. Esse código bidimensional, que é um QR Code, ele vai poder trazer N informações que o atual não pode, vai poder ter a rastreabilidade do produto. Tu, por exemplo, tu vais no Zafari, compra um corte de carne, tu vai saber qual frigorífico matou aquele animal, qual fazenda criou aquele boi. Tu vais comprar determinado produto, o dono da marca poderá colocar 40, 50, 60 informações, todas que ele achar necessárias para aquele consumidor em potencial ler e talvez comprar o seu produto. Ou seja, o produto vai ser autoexplicativo. Colocas o que tu quiseres. E o espaço terá para N informações. Uma outra vantagem, o código de barras, dependendo do tamanho, essa tua caneta aqui, essa caneta, por exemplo, não cabe um código de barras. Tu vai ter, como tu vais vendê-la? Põe na cartela, talvez 2 ou 3 e vende. O consumidor vai comprar 3, porque vai estar numa cartela e na cartela do código de barra. O QR Code ele vai conseguir estar aqui. Então tu vais poder comprar só uma caneta ou um batom. Outra, que é uma dor do setor supermercadista e do varejo como um todo alimentício, vai trazer a data de vencimento. Ou seja, não que vai trazer, se tu passares o produto no checkout e ele estiver vencido ou vencendo naquele dia, vai ser detectado e o consumidor vai ter a tranquilidade de saber que não mais vai comprar produto vencido no supermercado. Tu sabes que existe uma procura e um cuidado muito grande do supermercadista para não ter produto vencido, mas são mais de 100 mil SKUs, mais de 100 mil produtos diferentes, e cada um tem lá 1.000 unidades. Num contexto desses, às vezes escapa um outro produto, é natural. Então isso também vai ajudar o consumidor a ter a tranquilidade de comprar um produto que não estará vencido. E além disso, e eu volto para essa parte da rastreabilidade, e aí eu junto com as informações, qual consumidor não quer, num determinado supermercado, com às vezes 100 mil itens diferentes, são esses hipermercados, olhar um produto, o supermercadista não vai ter condições de informar sobre 100 mil produtos. Ele vai, ao escanear aquele QR Code, o produto vai ser autoexplicativo. Tudo aqui que vai, sabe de onde veio a rastreabilidade, para que serve, como é que foi feito, qual é tudo. Vai, Fernando, as relações comerciais, as relações de consumo como um todo também vão mudar completamente. O consumidor vai ter acesso a informações todas que serão necessárias. Isso através dessa tecnologia toda, desse guarda-chuva. E a íris não vai atrapalhar isso? Não vai passar a fazer um atalho? Não? Talvez não. Com tecnologia hoje a gente acha que é de um jeito. Para que eu vou precisar do QR Code se tem o olho? Não, a tecnologia, tu sabe, pode evoluir, a gente sabe disso. Agora há pouco mesmo eu recebi um vídeo de um consumidor no Japão, não, na China, que ele paga com a palma, com a mão. Ele coloca um pequeno chip na palma, na mão dele, e ele paga com aquilo. E achando ótimo. Eu acho que isso aí tu vai ficar limitado enfim, né? Quer dizer, tem tecnologia que é para o bem, outras que não necessariamente, mas enfim. Mas nesse caso, o consumidor vai ter acesso a tudo, a todas as informações, e ele vai poder interagir, faltou algo ali, ele vai poder entrar em contato com o dono da marca, sugerir, vai ser algo que já está acontecendo, só que é um processo lento. Não podemos esquecer que o varejo tem que trocar os equipamentos para comportar isso. Aqueles que compraram equipamentos nos últimos 10 anos, facilmente pode aquele equipamento ser adequado para isso, mas os mais antigos terão que fazê-lo também. A indústria vai ter que mudar, isso é mais fácil. E durante um bom período nós vamos ter os dois códigos juntos, o QR Code 2D e o código de barras, porque vai ter algum varejo, em alguma periferia, algum lugar que ainda não comprou o equipamento compatível para o 2D e ainda está com o antigo. A indústria, para não perder venda também naquele supermercado, vai manter por um bom tempo os dois códigos, o linear e o QR Code. Vejam só essa questão de
o produto vencido ser identificado, ou próximo de ser vencido, ser identificado no check-out na hora da compra, já é uma revolução, já dá uma segurança alimentar gigantesca, né? Nós estamos caminhando para o final, não falamos das viagens, não falamos dos livros, né? O João Carlos tem um livro bem interessante que ele conta as histórias do supermercado. Vamos continuar. Tu assumiu na GS1 quando? Assumi em 2010. 2010. Vamos continuar, antes de terminar, essa questão das tendências. Tu tem viajado muito, realmente, como tu disse, alguma viagem internacional por mês, como média, e tem visto muita coisa lá fora, né? Sim. Independente dessa questão só do código de barra, o que mais que tem te chamado a atenção? Olha, tudo relacionado com inteligência artificial, IA, que está espaço em todo lugar e cada vez mais. Outra coisa, o que já está acontecendo, mas vai acontecer cada vez mais, o celular vai fazer tudo. O celular vai estar com N plataformas que ele vai, tu estando com ele, tu vai poder fazer tudo que hoje tu fazes com várias outras situações. O dinheiro físico está terminando. Vai estar terminando, impressionante. Cada vez mais a tecnologia mais compactada e com mais, digamos assim, a curacidade, mais potencial para facilitar a vida do empresário. A robótica também, que já entra um pouco no IA, né, que vai também ajudar sobremaneira. E isso a gente vê em feiras, a feira mesmo da NRF, que a gente vai todo ano há mais de 20 anos, lá na Nova York, que agora esse ano, inclusive, Fernando, vai ter a primeira edição na Europa, a gente vai estar lá, vai ser em setembro, nós fomos até convidados para participar de um painel, em setembro em Paris, que já estão indo agora também com a grife NRF para a Europa. E a gente vê, assim, os grandes players, as grandes indústrias também buscando todos os seus espaços, e as grandes indústrias estão comprando as menores para atingir mais share. Isso está acontecendo, inclusive, no Brasil. E elas tendo mais espaço, mais share através também, não só do lado orgânico, comprando outras empresas, estão colocando seus produtos de uma maneira mais, digamos assim, mais eficiente e qualificando todo o segmento. E o próprio 2D, agora voltando, vai ser que é uma tendência. E, além disso, o que a gente está vendo muito, mas muito mesmo, são os dados. Cada vez mais, os dados serão importantes para a tomada de decisão. Nós mesmos, na GS1, a gente tem, hoje, em termos mundiais, mais de 650 milhões de fornecedores, de produtos, de N fornecedores, dos quais 15% estão aqui no Brasil. Dados que tu podes, de todas as formas possíveis, que cada empresa coloca a quantidade e a qualidade daqueles que ela acha importante para facilitar a própria compra daquele seu produto por um consumidor em potencial. Isso realmente vocês para ter ideia do cabedal do João Carlos, tendo participado de tantas entidades, presidente da Agas, presidente da Abras, presidente da Alas. Eu acho que talvez tenha sido o único a ter trilhado esse caminho. O João Carlos Paes Mendonça também, né? E essas experiências dessas viagens internacionais e principalmente dessas reuniões muito técnicas, eventos muito técnicos, né? Quando se fala em GS1 mundial, imagina o que sai de uma sala de tecnologia lá numa reunião dessas, né? E até interessante, Fernando, quando tu fala GS1 mundial, que às vezes já me perguntaram, mas aí surge, antes do 2D, que o 2D é uma consequência, porque perecível, já diz o nome, a tecnologia, melhor dizendo, é perecível, e perecível já fala, tem que estar sempre sendo adequada. Por isso que existe uma GS1 global também que cuida disso, enfim. Mas às vezes me perguntavam, mas o código de barras, daqui a pouco surge uma outra empresa, faz um código de barras, e aí que existe vários boards na GS1 global, e um deles, todas as grandes empresas, sejam indústrias, sejam varejos, seja o Amazon, estão lá. Então, tu tens todas as grandes redes de supermercados mundiais, todas as grandes empresas mundiais, tem também o Amazon, o Mercado Livre, sabe? Então,
Qual é o sentido de alguém querer fazer uma outra coisa? Porque esses aí mandam, esses aí tem o share, se tu juntares ao que vende a Nestlé, os Unilever, Carrefour, sabe? Então é muito difícil que haja um outro código, porque mal comparando, por que não surge uma nova Coca-Cola? É difícil, né? Porque já está tão estabelecida. Que adianta? Alguns me disseram, o presidente da Coca-Cola, tá, tudo bem, tu pode fazer a Coca-Cola, tá, e aí tu vai vender como? Vai fazer propaganda como? É quase Mas, isso. como eu sempre digo, passa muito rápido, né? O que é bom, né? O papo maravilhoso. Aí eu acho que a gente tem que fazer um segundo, vamos estudar a possibilidade de fazer esse segundo episódio com alguns entrevistados aqui que realmente está muito alta a régua e muita informação. Queria agradecer mais uma vez a Agas pelo apoio que deu desde o início, através do presidente Longo. Queria pedir para vocês a se inscreverem no canal, que isso é uma questão do tecnologia daqui, dar o like, e queria oferecer então a possibilidade de João Carlos as palavras de final de saudação. Não, Fernando, é sempre um prazer estar participando de uma entrevista contigo, principalmente para falar de supermercado, porque, como eu disse, eu nasci já no meio supermercadista toda a minha vida, mesmo agora, na GS1, o setor supermercadista é um setor muito importante lá, e outros que lá estão, que vendem para os supermercados. E o que eu digo, o supermercado é o negócio mais democrático do mundo, porque, ao contrário de uma loja de automóveis, uma loja de têxtil, que tem pessoas que têm condições de comprar aquele produto, outras nem tanto, o supermercado pode uma pessoa com alta renda comprar um vinho lá de 2, 3, 4, 5 mil, como tem lojas em São Paulo que vendem vinhos até de 30 mil reais, ou entrar, receber até uma esmola, um homeless, e entrar lá e comprar um pão francês de 50 gramas. Teoricamente, todos de A a Z podem ser clientes do supermercado. Então, por essa democracia, que a gente até falou no início, que existem cada vez mais novos nichos de supermercados para atingir os mais diversos perfis, né? Então, sempre é muito interessante a gente falar de um segmento tão importante e tão capilar e democrático, como eu falei há pouco. Muito obrigado pela audiência e até a próxima terça-feira com mais um episódio do Ponta de Gôndola. Agradecendo novamente ao João Carlos de Oliveira Júnior pela brilhante entrevista. Muito obrigado.